Oi, gente, tudo bem? Hoje meu bebê, o Noah, completou 1 mês de vida e aí eu resolvi gravar esse vídeo para contar pra vocês um pouco sobre como tem sido esses dias, como que foi o meu parto, como que foi esse processo. Confesso que eu já tentei gravar esse vídeo antes, eu na verdade queria fazer um vídeo Arrume Isso Comigo, me maquiando e tal, mas aí eu me perco, eu falo muita coisa, eu acho que acabo tô falando demais, enfim. E aí eu resolvi regravar e já deixar claro desde o início que esse é um vídeo mais longo, é um vídeo onde eu tô relatando a minha experiência, falando sobre os sentimentos, então, sim, não tem como ser um vídeo de 2 minutos. Mas, bom, queria contar pra vocês um pouco sobre como tem sido, mas antes de começar a falar sobre como tem sido, eu vi que muitas pessoas pediram pra eu fazer um relato de parto, e eu que resolvi gravar esse vídeo aqui pra contar pra vocês também como tem sido como foi esse processo. Bom, eu fiquei grávida ano passado, foi ano passado? Foi. Mas uma pergunta que vira e mexe as pessoas fazem, ou pelo menos eu tenho muita curiosidade em saber, quando as pessoas falam que elas estão grávidas, é tipo assim, nós estamos felizes com essa notícia, no sentido de foi planejado ou não? E no meu caso, né, foi uma decisão nossa em conjunto, do meu marido e eu, né, nós analisamos nossa vida, pensamos no momento, se era o momento ideal, se a gente tinha condições financeiras de colocar uma criança no mundo, e a gente decidiu que a gente estava pronto para esse momento. E aí a gente resolveu, né, parar com os contraceptivos. No caso, eu tava tomando anticoncepcional ciclo 21, tá? Essa é uma pergunta que eu vi que alguém já fizeram uma pra mim também. E eu achei que ia demorar muito mais pra eu engravidar. Eu achei até rápido. Porque do momento que a gente decidiu parar com o uso dos anticoncepcionais, até eu ficar grávida, foi uns 8, 9 meses. E eu achei que, tipo, ia ser 1 ano, 2 anos. Então, assim, a decisão de querer ter um filho foi planejada, mas é claro que a gente não sabe quando que vai vir, né? Então, respondendo essa primeira pergunta, foi uma decisão nossa, foi planejado. Ficamos muito felizes com a notícia. Não tenho vídeo de reação contando pra ninguém, essa foi uma pergunta que me fizeram. Eu não tenho vídeo de reação de ninguém porque eu sou uma pessoa que eu fico extremamente ansiosa ou até com um pensamento um pouco negativo. Então, pra me prevenir, eu preferi não filmar nada pra não ficar com esse, tipo, putz, sabia que ia ser assim, ou esperava mais e não foi, sabe? Essas coisas, então não teve. Mas eu queria muito ter gravado a reação do Jefferson, tá? Como que eu descobri a gravidez? Foi muito do nada. Eu senti num dia aleatório, eu falei, acho que estou grávida. Amor, já era pra vir, tipo, a minha menstruação, será? E aí ele falou, acho que tá pra vir já. E aí, como eu já tinha um teste em casa de gravidez, eu falei, então amanhã de manhãzinha, né, com o primeiro xixi do dia, eu vou fazer o teste. E pra saber se eu tô ou não tô. Só que aí, no mesmo dia que eu falei isso, era noite, né, no caso. Meu marido subiu pro escritório, pro andar de cima. Eu entrei na mesma hora no banheiro, fiz o teste e aí deu positivo. Só que deu positivo com uma listrinha bem clarinha, tá? Então, assim, eu já fiquei super feliz na hora, super empolgada. E aí meu marido comeu mais pé no chão, ele sabe como eu sou. Eu fui, né, na mesma hora subi lá em cima, né? Subi para o outro andar e aí eu mostrei pra ele. E aí ele falou, ai amor, mas tá muito clarinho e tal. Aí no outro dia eu fiz outros testes, deu positivo, deu grávida, mas os de tracinho mesmo deu muito clarinho. E aí na semana seguinte eu fui fazer o teste na farmácia de sangue, e aí deu que eu tava grávida realmente. E aí depois disso foi a busca por obstetra, porque até então eu não tinha. Eu não tinha um ginecologista que eu já estava fazendo acompanhamento, eu estava no processo de encontrar um ginecologista bom, inclusive, para, né, me acompanhar nesse processo, até porque eu estava planejando uma gravidez. E no fim eu achei um que eu achei incrível, muito bom, atendeu todas as minhas expectativas, na verdade me surpreendeu, né? Mas, enfim, quis trazer essas perguntas aqui, que são perguntas que eu vi que muitas pessoas me fizeram. E uma delas também que fizeram foi se eu tive alguma complicação durante a minha gravidez. Eu descobri, antes de engravidar, que eu tenho um útero bicorno, que é o útero que tem uma divisão. Eu sempre fiz exames ginecológicos e nunca tinha apontado isso pra mim, nunca. E aí, então, eu descobri e a pessoa que fez o diagnóstico foi super grossa comigo, enfim,
tipo assim, você vai ter aborto, você não vai ter filho, vai ser muito difícil, e não sei o que, blá blá blá. Tipo assim, ela contou assim pra mim essa novidade. E aí quando eu fui passar com o meu obstetra, né, eu expliquei pra ele, mostrei, e ele falou, não, olha, tem uma probabilidade de ter um parto prematuro, mas normal, a gente faz acompanhamento e tranquilo. De problemas, assim, não tive durante a gravidez nenhuma complicação. No início da gravidez, eu descobri que eu tava com um descolamento muito grande da placenta, então eu não podia fazer esforço. E o que foi muito difícil pra mim, porque eu sou uma pessoa extremamente agitada, que não para quieta, que vai lá e faz, que não gosta de esperar que o outro faça. Eu sou a pessoa que vai lá e faz, porque se ficar esperando, você vai ficar esperando pra sempre. Sou desse tipo, sabe? Então, eu tive descolamento de placenta, tive que ficar em repouso, não podia fazer esforço, e foi muito complicado pra mim, principalmente na época que eu estava trabalhando, né? Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo. Em relação a como que foi que eu descobri e tal, eu até, assim, sempre me emociono, assim, né, na verdade, de lembrar, porque eu fiz os testes, né, de gravidez, eu fiz o teste na farmácia pra saber se eu tava grávida mesmo. E aí, quando eu fui na consulta com o meu médico, a gente ficou um tempão conversando, ele me passou uma série de exames que eu deveria fazer, e aí ele já me passou pra eu fazer ultrassom. E aí eu fui com o Jefferson, a gente foi fazer o primeiro ultrassom, e assim, mesmo vendo positivo, mesmo fazendo o teste da farmácia, né, de sangue confirmando, dá um negócio, né, dá uma insegurança. Então, fazer o exame, ou fazer o ultrassom era uma coisa muito importante que eu tava guardando, né. E o primeiro ultrassom que nós fizemos, fiz lá, deitei na maca, e eu achei que ia ser pela barriga já, e nem é, né? E aí, o que aconteceu? A gente viu o ultrassom e o médico ficou um tempão lá procurando e ele não achou nenhum batimento. E aí ele ficou um tempão olhando, e ele falou, olha, pode ser que esteja errado o cálculo da gestação, enfim, e eu quis citar isso porque, gente, é bizarro pensar que lá atrás, né, tipo assim, esse primeiro ultrassom que eu fiz eu já fiquei surtada, já tipo assim, putz, não tô grávida, sabe? Tipo, que triste, não sei o quê, porque eu fiquei muito insegura. E hoje eu tô com um bebê aqui em casa, né? Então, assim, deu tudo certo. Depois de um próximo ultrassom que nós fizemos aí, encontrou batimento cardíaco, encontrou também descolamento de placenta. Enfim, gente, é surreal. É surreal pensar e lembrar das consultas de ultrassom, que você olha lá, você vê o primeiro batimento cardíaco, você escuta, né? Você vê aquela manchinha lá no ultrassom, e depois você vê lá crescendo, parece um girino primeiro, pra mim, eu sempre falei isso, parecia um girino. E depois você vê perninha, vê bracinho, e vê tudo, vê a cabeça, vê o corpinho. E assim, gente, é muito louco pensar que eu fiz um bebê, gente. Tipo assim, tinha um bebê dentro de mim, sabe? Eu acho isso surreal. Pensar que eu desenvolvi um braço, uma perna, uma cabeça, sabe? Um olho, 2 olhos, tudo tava dentro de mim e saiu. Então, assim, pra mim hoje, sabe? Meu bebê tá com 1 mês. É muito emocionante, muito estranho. Eu ainda não, assim, confesso pra vocês que eu olho e falo assim, tipo, caramba, eu sou mãe, tipo, eu que fiz esse bebê, sabe? Eu ainda meio que às vezes não cai a ficha, sabe? De tudo que aconteceu. Mas é muito emocionante tudo isso. Falando sobre o parto, né? Bom, gente, desde o início eu queria muito ter tido parto normal. Desde o início, assim, sempre quis. Era um desejo muito grande meu ter parto normal. Eu queria muito ter passado por isso. De ter sentido as dores, ter sentido a contração, dilatação, enfim, tudo que eu vejo na internet. Era um desejo meu. Ai, gente, não tem como, né? Não chorar. Não chorar falando disso.
E desde o início eu falei pro meu médico que eu queria fazer parto normal. Inclusive, em um determinado período eu até achei que ele poderia ser aquele médico cesarista e que ele ia ficar induzindo, tipo, toda hora a cesárea, né? Mas no fim, gente, o que aconteceu? Foi cesárea. Mas não foi cesárea porque, tipo assim, ele forçou uma cesárea. Não, pelo contrário. A gente tentou, esperou até o último, né, digamos assim, último dia para realmente ver se eu teria parto normal ou não. Não teve, né, no caso, parto normal. Eu só contextualizar também pra vocês, durante minha gravidez eu não tive problema nenhum. O Noah cresceu muito bem, se desenvolveu tudo certinho, não tive nenhuma complicação durante a gravidez. Só que no mês de dezembro, quando eu já tava com 8 meses e pouquinho, eu comecei a ter muita contração, muita dor abdominal, muita dor nas costas, muita pressão lá embaixo. E aí, indo no médico, consultando, eu vi que eu tava tendo contração e meu médico falou que ainda era muito cedo pra ter as contrações, então poderia vir prematuro. Era um risco também da questão de ter o útero bicorno, né, ou ter o parto prematuro. E aí meu médico me passou um remédio pra eu tomar até o início de janeiro. E também tomei corticoide pra que já fosse amadurecendo o pulmão do Noah, caso ele viesse antes da hora. Olha, pra mim, gente, confesso pra vocês, eu falo isso de uma forma óbvio que eu não gostaria que ele tivesse vindo prematuro. E, pelo amor de Deus, não queria, mas em dezembro, quando eu senti as coisas, eu falei, ai, sabe, tipo, ai, tô tão ansiosa pra ver ele logo que eu queria muito que tivesse acontecido. Mas não aconteceu. Então, quando chegou em janeiro, eu achei. Deixa eu ver se minha câmera tá limpa. Eu achei que quando eu parasse já de tomar o remédio que ele tava me passando, eu já teria o parto normal, sabe? Tipo assim, uma das minhas apostas era que eu teria o parto no dia 10, que era na mesma semana que eu parei de tomar o remédio. Isso não aconteceu. Então, assim, eu parei de tomar o remédio, jurei que já ia ter a qualquer momento. Eu tive algumas contrações, assim, de treinamento e tal, mas evolução mesmo eu não tive nenhuma, assim. Eu não saía de um dedo de dilatação, meu colo seguiu firme. E aí, toda semana eu tava indo no hospital pra fazer a análise, né, a análise da vitalidade do bebê, pra ver se tava tudo certo com o coração, com os movimentos e tal. Mas eu não tive evolução, então o que aconteceu? A última vez que eu fui no hospital, eu fiz os exames de costume e aí deu uma evolução muito grande de 3 dias, né? Eu fui numa segunda, na quarta eu fui no médico de novo. Acho que foi na quarta ou na quinta. Eu fui no médico de novo e aí minha placenta já tava hiper madura. E aí eu mandei pro meu médico, falei pra ele qual que era a alteração que tinha dado nos exames. Aí ele me ligou e ele falou, olha, a evolução foi muito grande, de tipo, pouquíssimos dias. Pode ser que isso acabe influenciando na questão do oxigênio para chegar no bebê. Então, acho arriscado. Aí ele foi e me perguntou, a gente já tinha conversado sobre isso, né, do tipo assim, e se não vier, quais são os próximos passos, como é que vai ser a cesárea? E ele falou que teria que agendar. Então, quando ele me ligou, ele já me ligou pra saber, tipo assim, posso agendar? E aí eu perguntei pra ele, né, de novo, falei, doutor, você acha que pode virar, né, tipo, pode ser que venha natural e tal? E ele falou, meu, já deveria ter vindo, né, pela questão do útero bicorno, mas você não tá tendo evolução, não teve dilatação, não tá tendo contração nos exames, então, assim, muito difícil. Aí isso foi na quinta, a gente conversou, eu falei, então, pode marcar a cesárea. E aí a gente marcou pro dia seguinte, na sexta-feira, dia 30 de janeiro. Então, assim, no fim das contas, não rolou o parto natural como eu gostaria. Eu queria ter vivido isso só pra, tipo, ver se eu ia realmente dar conta. Queria ter passado por essa experiência, assim, de ter vivido isso, sabe? Mas não rolou. Mas tudo bem, deu certo, cesárea. E aí eu vou contar agora pra vocês um pouquinho de como foi esse processo da cesárea, do pós, do pré, enfim. Então, vou falar agora pra vocês sobre a cesárea. O bebezinho acordou, então tá aqui no meu colinho pra dormir.
Bom, gente, como eu falei pra vocês, eu tive que agendar a cesárea, né? Então, na quinta-feira, quando foi à noite, a assistente do meu médico me mandou uma mensagem e ela falou assim que eu precisava estar lá no consultório dele umas 8h30, 9 horas, mas que antes era pra eu tomar um café bem reforçado e depois ficar de jejum, então que eu não poderia mais comer depois daquele horário. Então a gente foi pra uma padaria, que a gente sempre vai aqui perto, e aí a gente tomou um café bem reforçado, a gente conversou, foi um café que a gente ficou assim, demorou um tempão lá, até dar o horário, a gente ficou conversando sobre tudo, sobre como seria. O que eu tiver de imagem, de vídeo, eu vou colocando aqui pra vocês. E eu tava muito nervosa, tipo assim, muito nervosa, pensando, caramba, finalmente eu vou conhecer o meu filho, né? Mas eu confesso pra vocês que era uma sensação muito diferente, assim, que por mais que eu soubesse que no fim poderia ser uma cesárea, eu acho que a expectativa de, tipo assim, vou conhecer o meu filho porque, nossa, minha bolsa estourou, tô com contração, na minha cabeça era melhor. Tipo, a experiência, o antes, eu idealizei muito essa ida para o hospital, depois desses fatos, né, da bolsa estourar e tal. Então, pra mim ter só agendado, eu fiquei o tempo todo, tipo, meio assim, sem acreditar, sabe? Tipo assim, agora eu vou conhecer ele sem ter tido dor nenhuma. Tipo assim, só agendei e pronto. E assim, pode ser estranho pra vocês, mas enfim, é o que eu senti, né? Então a gente tomou café, foi pro consultório do meu médico, que é aqui perto de casa. E aí a gente conversou com ele, ficou um tempão, tá? Esperando ele. Aí a gente conversou com ele, ele me avaliou, ele falou, nossa, sua barriga tá mais baixa hoje, hein? Aí ele até brincou, assim, né? Falou assim, será que a gente vai ter parto normal? Então eu vou te avaliar. E aí eu fiquei com uma expectativa, tipo, ai, tomara Deus, porque eu orei muito, gente. Eu orei muito, 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 pedindo pra que algum milagre acontecesse, pra que até o momento da cirurgia acontecesse de virar um parto normal, né? Enfim, aí ele me avaliou e falou, tipo assim, não evoluiu nada, o colo continua alto, seu útero, né, tá bem alto ainda, o seu colo tá bem firme, então tá sem evolução. Aí beleza, a gente já tinha agendado mesmo, né? Aí ele explicou pra gente que a cesárea estava agendada para 5h30, mas que 5h30 ele não ia conseguir chegar no hospital por causa do outro médico que ele estava aguardando, que é o médico que acompanha ele também, que faz parte da cirurgia, porque ele ia terminar algum outro parto, então ele ia chegar tipo umas 6 e pouco, 7 horas, mas que lá era para eu informar que era 5h30 mesmo, mas que ele já estava me adiantando que não ia ser esse horário. Então eu falei, tá bom, tranquilo. E ele pediu pra gente chegar umas 2 horas, eu acho, 1 ou 2 horas no hospital pra fazer a internação, fazer todo o procedimento. Então a gente foi pra lá, ele explicou um monte de coisa, explicou um monte de termos também, que ele falou, olha, você vai escutar isso, não é pra se apavorar, mas é por causa disso, porque você tem útero bicorno, a gente tem que, por exemplo, seguir com um protocolo de hemorragia, de não sei o que, blá blá blá. E explicou um monte de coisa pra gente, do pós também, da cicatriz. Enfim, aí depois disso a gente veio pra casa, né? E aí foi aquele momento tão estranho, porque eu queria ter feito 1000 coisas, assim, de ter faxinado a casa, de sei lá, gente, eu nem lembro muito bem o que eu fiz. Eu acho que eu assisti um filme, assisti uma série. Gente, hoje é o dia de conhecer o meu neném. Hoje meu neném vai sair da barriga e estaremos juntos em breve. E aí eu tô aqui tentando relaxar. É isso. Sério? Sei lá, botei algum vídeo na TV. Minha mala já tava pronta, a mala do Noah também já estava pronta. Tava tudo pronto já. E a gente só deu uma olhadinha nos documentos de novo. E pegou as coisas e se preparou pra ir pro hospital. Antes de sair de casa, eu pensei em me maquiar. Só que aí eu não me maquiei, porque eu falei, vou me maquiar lá no hospital, porque eu vou gravar uma home comigo, não sei o que, blá blá blá. Então em casa eu só passei uma basezinha. E aí quando chegou no hospital, a gente fez todo o processo, né? Passou pela primeiro, eu esqueci o nome, não é secretaria, triagem lá no atendimento. Aí a gente passou todas as informações e depois ela liberou a gente pra ir pro quarto.
E antes disso, eu passei por uma triagem, né, pra avaliar tudo certinho, confirmar algumas informações. E assim, gente, o tanto que eu ouvi, confirma pra mim seu nome, sua data de nascimento. Gente, toda hora alguém me perguntava isso. E botava etiqueta, pulseirinha no meu braço e perguntava de novo e não sei o quê. E aí, enfim, a gente foi pro quarto. Vou colocar a imagem do quarto pra vocês acompanharem também. E um quarto muito grande, assim, não era o quarto que a gente tava esperando. Tipo, a gente tava esperando um bem menor que mostraram pra gente no dia que a gente foi fazer a visita. E aí acabou que o nosso quarto acabou sendo esse maior. Graças a Deus, foi muito bom. E aí depois disso a gente ficou lá sentado, eu tava deitada, a gente ficou conversando um tempão sobre o bebê, sobre a expectativa, esperando dar horário. E aí eu falei, não vou me arrumar ainda porque ainda, tipo, não tá no horário, né? E aí daqui a pouco a enfermeira veio e falou, olha, já coloca essa roupinha e tal, já tira, né, coloca o avental, o negocinho, né, só pra se cobrir assim, né. E aí eu tava morrendo de vergonha, gente, olha isso. Eu fui tão avaliada durante a gravidez, com exame de toque, não sei o que, e faz isso, faz aquilo, que no dia que eu tive que parir, eu tava com vergonha de ficar sem calcinha, sabendo que não ia ser parto normal. Como não seria parto normal, eu falei, precisa mesmo? Tipo assim, né. E aí eu fui pro banheiro, coloquei esse avental e a gente ficou sentados lá conversando. E eu morrendo de fome, né? Aí passou um tempo, deu o horário de 5h30, do nada chegou um rapaz lá, né, um enfermeiro, com a cadeira de rodas e falou, olha, a gente já vai descer. Aí eu fiquei, agora? Tipo assim, eu nem me maquiei, eu não passei nada, gente, eu juro, eu só estava de base. Tipo assim, só pra cobrir a olheira, as manchinhas que eu tenho no rosto. E aí eu fiquei o tempo todo, mas gente, não é agora, tipo, por que a gente já vai descer? Aí a gente desceu, aí o Jefferson foi direcionado pra outro local pra colocar a vestimenta também do centro cirúrgico, né, da sala da cirurgia e tal. E aí eu fiquei esperando ele lá na sala de pré-operatório. E aí eu fiquei lá sozinha um tempinho. Tinham outras pessoas, mas elas estavam deitadas e eu optei por ficar sentada numa cadeira. Ô, meu filho. Tá tendo um sonho, gente. Eu fiquei lá esperando, aí do nada não, né? Passou um tempinho, o Jefferson chegou e ficou comigo me acompanhando. E aí do nada chegou uma outra grávida, né, com o marido e com a fotógrafa. E, gente, ali me bateu uma ansiedade tão grande, porque ela não parava de falar. Não parava de falar da vida dela, da família dela, que tinha um tantão de gente lá fora que ia acompanhar o parto dela, que a família inteira dela veio, que não sei o que, falou um monte de coisa. E ela não calava a boca. Ela, o marido e a fotógrafa não calavam a boca. E eles estavam sentados do meu lado, sabe? E aí eu fiquei ansiosa, porque eu só queria um tempinho de silêncio, sabe? Pra ficar refletindo antes de ir pra sala de cirurgia, porque eu tava muito nervosa. Pra mim, a cesárea, eu tava, tipo assim, pondo a minha vida em risco, sabe? Era um medo tão grande que eu tava assim, tipo, meu Deus, fica quieta, por favor. Eu dei até graças a Deus quando ela saiu, que chegou a hora dela, né? de ir pro parto. E aí, enfim, aí depois disso a gente saiu, meu médico apareceu lá também, falou comigo, conversou, me deu umas papeladas pra assinar e falou, olha, não tem mais volta, é cesárea. Eu falei, tá bom. Aí a gente assinou de novo os documentos, aí passou um tempo e aí a gente foi pro centro cirúrgico. Aí nisso, gente, eu vou tentar colocar uma foto de como que é a sala, só pra vocês entenderem. Mas, falando sobre como eu me senti muito exposta, muito exposta. Eu sei que é um processo, eu sei que eles estão acostumados, que eles fazem isso todos os dias e não sei o que, mas, nossa, foi horrível, assim, pra mim nesse primeiro momento, porque a maca, ela ficava aqui, né, tipo aqui nessa direção, a porta ficava aqui, o Jefferson ficou sentado aqui, e aí tinha alguns computadores aqui e um monte de coisa pra trás de mim. E aí, enfim, aí o Jefferson tava sentado na minha frente e aqui tinha a porta. E eu tava com as pernas pra cá. Aí nisso a enfermeira falou pra eu deitar na maca e tal, não sei o que. Aí veio uma moça, colocou uma sonda em mim, então eu tive que abrir minhas pernas, ficar com a perna aberta lá. E toda hora, assim, a porta abria, alguém entrava e alguém saía, né? Aí colocou a sonda em mim, né, pra fazer xixi pela sonda. Acho que é sonda o nome, se eu não me engano. Enfim, depois chegou a anestesista, ela conversou comigo e todo mundo me perguntando qual que é o seu nome, sua data de nascimento e não sei o que. Teve alguma complicação durante a gravidez, blá, 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 um monte de coisa.
E aí a anestesista conversou comigo, se apresentou e tal, e ela falou, olha, a gente vai aplicar agora anestesia. Aí eles, tava na maca já, né, na mesa, me deram um travesseiro, aí eu fiquei assim, né, mais relaxada, assim, com o ombro pra frente. Aí ela falou, olha, tudo que eu for fazer agora eu vou te explicar e vou te falando. E o Jefferson lá na minha frente, sentadinho num banquinho me olhando. Aí ela foi e falou, ó, relaxa, fica tranquila. Olha, agora eu vou passar um negocinho aqui, tipo um algodão, você vai sentir algo gelado. Aí eu senti realmente algo gelado. E, gente, pra mim eu tava morrendo de medo desse momento, porque eu tava com medo de, tipo, se mexer, de dar errado, de ter que ficar fazendo várias e várias tentativas, sabe? Então eu tava morrendo de medo desse momento. Aí ela aplicou e falou assim, agora eu vou aplicar anestesia, você vai sentir uma picada. Aí eu senti, eu dei tipo, eu tive um espasmo, assim, curtinho, assim, sabe? Só de, opa. Aí ela foi e falou, nossa, já foi, já rapidinho e tal. Até elogiaram, falaram que eu tinha uma memória, como que é? Consciência corporal muito boa. E aí depois ela falou, agora eu vou aplicar a hack, tá? Então você vai sentir. Ela aplicou, gente, eu não senti nada. Tipo assim, não senti dor nenhuma. Eu estava imaginando que a dor era uma dor de, tipo assim, uma agulha gigantesca, grossa, tipo Bezetacil, quando você tá com muita dor, e aí do nada eles falam, relaxa que eu vou aplicar, e do nada você não tá nem preparado, eles aplicam com tudo pra pegar você desprevenida. Eu tava pensando que era isso, mas não. Eu não senti nada. Não senti nada, foi super tranquilo. Ela até elogiei, ela falou, nossa, eu achei que ia ser pior, tipo, eu não senti nada. Ela ficou super feliz com o comentário. E aí, nisso, eles falaram pra eu deitar. E aí, a moça, outra enfermeira, colocou o acesso na minha mão. E eu até brinquei, eu falei assim, por que você não coloca aqui no braço? Essa veia é melhor. Ela falou, você vai me agradecer de colocar na mão. E é melhor também, porque a gente precisa que seja na mão. Eu falei, tá bom. Aí eu deitei com os braços abertos e até perguntei por que eu tinha que ficar com os braços abertos. Aí eles falaram que era pra eu não acabar contaminando a área da cirurgia, no caso a barriga, né? Então eu tinha que ficar com os braços abertos, longe do corpo e tal, tudo certinho. Aí nesse momento, eles falaram, a gente já tinha uma playlist que a gente selecionou algumas músicas que a gente gosta, eu e o Jefferson, por esse momento, né? Pra gente se distrair, enfim, não ficar prestando atenção na cirurgia. Mas o que aconteceu? O Bluetooth da sala não estava funcionando. E aí, enfim, o médico começaram a fazer algumas coisas lá. E aí, do nada, meu médico falou, Cheller, fecha o olho. Aí eu fechei o olho e aí eles estavam fazendo sei lá o quê. Eu acho que o Jefferson falou pra mim que nesse momento eles estavam me lavando, passando alguma coisa. E aí começaram um procedimento e aí daqui a pouco colocaram o plástico, né, na minha frente, tá? E eu com o olho fechado, fiquei um tempão com o olho fechado. E aí o Jefferson falou assim, posso colocar o celular aqui perto dela pra ela ficar ouvindo a música no celular? Aí autorizaram, aí ele deixou o celular tocando música aqui, porque eu tava muito nervosa, eu tava sentindo muita falta de ar, tava tão ansiosa, gente, tava muito ansiosa. Aí nisso a anestesista, o meu médico foi e falou, já pode abrir o olho, tá, pode abrir. E aí não tava vendo mais nada, né? E aí, só pra vocês saberem, na lateral, assim, da sala, tem um vidro que fica fosco, e aí, determinado momento, ele fica transparente para que a família, as pessoas que estejam do outro lado, consigam acompanhar o parto, o nascimento do bebê no mesmo tempo que você. E aí, meus sogros já tinham chego, minha amiga Lauren também. Meus pais acabaram se atrasando, então eles não pegaram esse momento do nascimento, pegaram logo em seguida, mas não no momento. E aí, só que assim, se eu olhasse pro lado um pouquinho, no reflexo, mesmo quando estava fosco, eu conseguia ver a minha barriga. Então eu tava evitando, eu olhava um pouquinho mais pra cá, assim, pra olhar pro Jefferson, né? E aí a música tocando, aí do nada a anestesia falou, já começou, tá? Só pra você saber, você não tá sentindo nada e tal. Eu falei, eu tô sentindo eles mexerem, uma pressão muito grande, ela é normal, mas dor você não vai sentir. Aí toda hora ela me perguntava se eu tava bem, o que eu tava sentindo e não sei o quê. Aí do nada eu comecei a sentir uma pressão tão grande. Aí o Jefferson aumentou a música, assim, do meu lado. E aí eu fiquei cantando, sei lá, a gente ficou conversando, juro. Eu não lembro quais foram os assuntos. Mas eu tava muito nervosa. Por quê, gente? Eu tava... Não era uma sensação de que eu vou morrer, sabe? É uma sensação... Eu acho que pode ser isso, sabe? Mas é uma sensação de que, tipo assim, sua vida tá ali. Tipo assim, eles estão mexendo com você acordada, pode dar alguma merda, enfim, sei lá, sabe? Eu tava muito nervosa, muito nervosa. E a gente ficou o tempo todo lá, assim, ouvindo música, cantando. E é aquele cheiro, diz o Jefferson que tava um cheiro de queimado. Eu não senti esse cheiro. Mas quando eles começaram a sugar a água, né, o líquido amniótico, aí eu senti muita pressão e aquele barulho de...
sabe, parecia de dentista, quando coloca na boca o negócio de sucção lá. Aí eu fiquei muito nervosa, eu comecei a ficar sem ar. Aí do nada a moça, a enfermeira e a anestesista me falaram, olha, tá chegando a hora, viu? Aí baixou o pano, né, o pano azul, abriram a lateral e aí começaram a tirar o Noah lá de dentro de mim. E aí na hora que a gente viu, gente, eu fiquei muito emocionada. Eu queria muito, 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 tipo assim, uma filmagem desse momento. Gente, foi lindo, assim, foi muito bonito. Eu fiquei muito emocionada de ver o Noah, assim, na minha frente. Enorme, enorme, enorme. Né, vendo ele aqui comigo agora. Eu fiquei muito feliz. Só que, assim, quando ele saiu, eu vi que ele tava gorfando, engasgado, sei lá o que tava acontecendo. Tava saindo muito líquido da boca dele. E aí, o plano era que ele já viesse direto pra mim. Então, tipo assim, fizessem lá o que tinha que ser feito e ele já viria pro meu peito, já mamaria, já ficaria ali comigo. E aí ele não veio pra mim. Então, eu fiquei muito mais nervosa. Tipo assim, eu chorei muito de felicidade na hora que eu vi. Até falei, olha, amor, ele tem cabelo. Porque era uma coisa que eu ficava assim, será que ele vai ter cabelo? Não vai ter cabelo? E aí, daqui a pouco, o Jefferson levantou, foi acompanhar a enfermeira que tava junto, né? Na mesma sala, gente. E aí falaram que a saturação do Noah tava muito baixa e que eles estavam ali controlando ali no bercinho aquecido e tal. E aí ele ficou o tempo todo com ele e eu fiquei lá, assim, ó, com o braço aberto e a minha família lá me perguntando, tipo, tá tudo bem? Tá certo? E eu, tipo, não sei, tipo assim, sabe? Então, eu fiquei muito nervosa, fiquei muito tensa, eu não sei o que passava na minha cabeça, sabe? Eu acho que é uma sensação de morte mesmo, assim, uma sensação de que, tipo assim, você tá vulnerável, você tá frágil, tá exposta, você não sabe o que tá acontecendo, nem com você, nem com o bebê. Eu não sei, gente, é uma coisa, assim, muito louca, uma insegurança mesmo, mas o tempo todo eu ficava assim, tipo, Deus, por favor, sabe? Eu nem completava a frase, eu só ficava, Deus, por favor. E aí, enfim, aí depois de um tempo pegaram o Noah e colocaram aqui pra mim. Só que assim, é horrível porque você, tipo, você não consegue ver direito, sabe? Você vê um pouquinho e tal. E aí dava pra ver que ele tava super ofegante, ele não tava bem, sabe? Aí tiraram ele de mim e colocaram de novo lá no bercinho aquecido pra controlar. Eu falei, amor, fica lá com ele, vai olhando ele lá. E nisso o médico lá fechando a minha barriga e olhando, fechando tudo. Inclusive, quando eu olhava pra família, eu conseguia ver no reflexo da minha barriga. Então eu tava evitando de olhar pra lá pra não ficar vendo a minha barriga, né? Porque dava pra ver o que eles estavam fazendo. Enfim, sei que demorou, eles fecharam a minha barriga. Na verdade, assim, o processo todo nem demorou, mas pra mim foi uma eternidade. E aí eles fecharam a minha barriga, fecharam tudo e tal, e aí daqui a pouco chegou outra equipe, que era pra me mudar na mesa cirúrgica, né, pra uma cama mesmo, né. E aí, gente, pra mim, o pior de tudo que eu passei foi esse momento. Esse momento de me mudar da mesa pra maca, né, pra cama lá, sei lá o nome. Aí os enfermeiros me falaram, você vai sentir como se você estivesse caindo, mas você não vai cair, pode ficar tranquila que a gente não vai te deixar cair. E na hora que eles me pegaram, gente, realmente parecia que eu tava numa montanha-russa super alta, tipo assim, lá no alto mesmo, e do nada alguém me soltou e eu tava caindo, era essa sensação. E aí eu tava morrendo de medo, né? O Noah tava comigo o tempo todo, tipo, na mesma sala, só que eu não peguei ele e não via ele direito porque eu tava deitada. E ele tava no bercinho aquecido, parece pra frente. Aí toda hora chegava um pediatra pra analisar ele e tudo e tal. E aí uma moça chegou e até falou assim, eu vou colocar ele um pouquinho no seu colo, tá? Nossa, gente, tipo assim, eu fiquei tão feliz, porque eu não tinha visto meu filho direito ainda, sabe? Então ele pegou, aí deixaram ele um pouquinho aqui comigo, aí a gente pôde olhar, nossa, tipo, olhinho, narizinho, aí eu fiquei olhando tudo. E aí depois pegaram ele de novo e deixaram ele no bercinho e falaram assim, a gente vai levar ele pro berçário, ele vai ficar em observação. Ele vai ficar em observação durante 6 horas. Se passar das 6 horas ele não tiver melhorado, ele vai precisar ir pra UTI. Mas aí você vai agora pra parte de pós-operatório, pra gente esperar a sua anestesia sair, tipo, passar o efeito da anestesia, você conseguir ter o movimento das pernas de novo e tal, pra você ir pro seu quarto. Nesse momento o Jefferson ficou, acho que ele acompanhou o pessoal a levar o Noah pro berçário. E aí eu fui levada pra essa outra ala. Gente, assim, uma sensação muito triste pra mim, porque
Quando eu fui pra lá, tinham várias, como que pode falar? Tinham várias divisões, assim, sabe? Tinha um monte de grávidas e todas elas, quase todas, né? Estavam com seus bebês. E eu não estava com o meu, né? Então eu fiquei tão triste, assim, bateu uma bad muito grande. Fiquei sozinha lá um tempo. E aí teve um momento que eu percebi que elas estavam falando no telefone, porque eu tava bem de frente, assim, pra onde elas ficam, né? As enfermeiras dessa área, né? Aí eu vi que elas estavam assim, tipo, tem alguém aqui? Tipo, aí falando meio assim, aí eu já sabia que era meu nome. Eu falei, sou eu. Aí elas falaram, você que é a Teller, não sei o quê? Eu falei, sim, sou eu. Aí era o Jefferson, né? Eu acho que estavam pedindo pra liberar o Jefferson pra ele ficar comigo lá nessa área. Aí daqui a pouco meu marido chegou, ficou comigo, a gente ficou lá esperando. E aí toda hora chegava uma enfermeira pra falar, você já tá conseguindo mexer a perna? Deixa eu ver, tenta levantar, tenta mexer o dedo. E aí eu fiquei um tempão lá, e nada do Noah, e nada no Noah. Aí passou um tempo assim, gente, eu e o Jefferson, a gente tava morrendo de fome, porque eu fiquei de jejum desde cedo, né? O Noah nasceu 7h12, e eu parei de comer, acho que umas 8, mais ou menos, sei lá. Então eu tava morrendo de fome. Aí a gente foi liberado pro quarto, e aí nesse momento eu fui transferida de novo, né, da onde eu tava pra cama, só que dessa vez ninguém me ajudou, tipo assim, não foram outras pessoas que me moveram, foi eu mesma, né? Aí o médico me auxiliou e falou, ó, você vai mexer primeiro o quadril, então fica de lado, se joga, tipo, vira pra cama. Ele foi me orientando como que se movia ali na cama, né? E aí eu fiquei lá, e daqui a pouco o Jefferson tava comigo, e aí a gente ficou esperando o bebê, a gente ligou pra perguntar, né, tipo, como é que ele tava. E ninguém falou nada, falava que ele tava em observação ainda, mas tava tudo bem, que tipo assim, tava em observação, e ninguém dava atualizações nenhuma. Aí chegou a nossa comida, top, maravilhosa. E aí a gente ficou aguardando. E aí a gente tentou dormir um pouco, assim, porque eu acho que era até 3 horas da manhã, 2 horas era o limite. E ele não tinha chego. Aí a gente ligou de novo e pediu para as pessoas nos atualizarem. Falou, olha, tá tudo bem, não tá na UTI, só tá em observação. Aí a gente tentou dormir, gente, mas era um nervoso, porque você não sabe o que tá acontecendo, você não sabe se tá tudo bem, se... Nada. Aí eu acho que quando foi umas 3 ou 4 horas, mais ou menos, uma moça entrou no quarto e falou, olha, oi, tudo bem, papai, vamos lá pegar seu filho no berçário, não sei o que, ele foi liberado. Aí foi, o Jefferson foi lá pegar ele, aí voltaram, aí uma enfermeira chegou antes pra avaliar meu peito, pra ver se eu tinha leite, se eu não tinha. E eu já tinha colostro, né, eu já tava tendo desde, sei lá, 6 meses de gestação. Aí ela veio, ai, nossa, que ótimo e tal. Aí depois veio a enfermeira com o bebê, aí colocou ele no meu peito pra mamar. E aí, gente, foi muito bom, assim, é uma sensação muito estranha. Eu não vou falar pra vocês que, nossa, mágico, tipo, sentiu, tipo, não teve essa conexão de início, não teve. Eu fiquei o tempo todo, tipo assim, sabe, meio anestesiada, do tipo assim, ai, que bom que ele tá aqui. Mas eu não tinha aquela coisa do tipo, caramba, meu filho mesmo, sabe? Ele tava dentro da minha barriga, então demorou um pouco pra vir isso. E assim, eu sei que esse vídeo tá longo, mas o período do hospital, sim, gente, comida boa, toda hora chegando, você não precisa fazer nada. Só que à noite, gente, era horrível, porque a gente conseguia pegar um pouquinho no sono, e aí do nada começava uma bateção, tipo, no corredor, e carrinho batendo, e coisa caindo, e gente falando alto, sabe? Tipo assim, não parecia que a gente tava num hospital, numa parte onde tinha um recém-nascido, sabe? Pessoas que acabaram de ter o neném. E aí, quando a gente finalmente conseguia de novo pegar no sono, aí começavam as enfermeiras a entrar no quarto e... Ah, oi, tudo bem? Como é seu nome? Sua data de nascimento? Olha, vou te dar de medicação. Aí, do nada, outra pessoa entrava e falava assim, olha, eu sou da limpeza, vou pegar aqui as coisas, licença. Aí, do nada, outra entrava, café da manhã. Aí, outra, eu vim pegar o bebê pra gente levar lá pro berçário pra fazer avaliação. E não sei o que, mãe, eu vim te avaliar, vim tirar sua pressão. Tipo assim, então a gente não conseguia descansar direito. Mas foi bem gostoso. Eu acho que no segundo ou no terceiro dia, meu peito começou a doer. E aí a moça veio, me avaliou, ela falou assim, olha, ele tá pegando errado, ele tá machucando, você tem que fazer assim. Ela me mostrou certinho, só que eu já tinha lascado o meu peito, né? Porque eu achei que tava arrasando, Noah pegou certinho no primeiro dia, eu falei, tá tranquilo, né? Só que eu não tava auxiliando ele direitinho, né? E aí, enfim, gente, passado esse período no hospital, aí teve a alta, finalmente tivemos alta. O Noah, ele tava com um pouco de icterícia,
Ele chegou em casa bem amarelinho ainda, mas eles falaram que não era necessário que ele ficasse internado lá, tomando banho de luz, mas era só ir pra casa que ia sair no cocô, tipo assim, era isso que eles passaram. E aí, enfim, gente, pra mim, quando eu saí do hospital, foi um choque muito grande pra mim, eu tive uma crise de pânico. Foi uma crise de pânico porque, assim, meus sogros foram buscar a gente, e aí na hora de sair, na hora de chegar lá no estacionamento, assim que a gente saiu do quarto, né, que pegaram o Noah e colocaram ele no carrinho pra gente descer, ele não parava de chorar. E eu já tinha dado um pouco de mamar antes pra ele, pra justamente acalmar, mas ainda assim ele tava com fome. E aí a gente desceu e o tempo todo, o caminho todo, ele chorou. E aí eu tava ficando agoniada de ver ele chorando, porque, tipo, não tinha o que fazer. Aí, quando chegou nessa parte do estacionamento, eu falei, gente, ele tá com fome. E aí, enfim, daqui a pouco a gente dá, não sei o quê. Aí eu sei que eu peguei, aí a enfermeira falou assim, mãe, você não quer pegar ele pra ele se acalmar um pouco? Aí eu peguei ele não parava de chorar, eu tentando acalmar. E assim, eu queria dar mamar, mas como era uma parte fechada ali do estacionamento, dentro do hospital ainda, eu tava meio assim, sabe, de tipo expor ele, me expor também. Aí, enfim, sei que uma hora eu falei, me dá o pano aí, eu vou dar mamar pra ele aqui mesmo. Aí eu dei mamar pra ele. Só que assim, até antes disso, foi antes disso, na verdade. Eu peguei ele no colo pra acalmar ele. E aí ele não parava. E aí chegou uma família, tava sem bebês. Eu acho que eram visitantes. E aí eu tava com ele chacoalhando no colo, assim, balançando, tipo, calma, filho, vai tudo, tipo, tá tudo bem, não sei o quê. E aí eu ficava ouvindo a família, ai, que lindinho, olha, mãe de primeira viagem. Ai, nossa, olha como ele chora. Tipo assim, elas não estavam falando nada demais, sabe? Não eram comentários maldosos, não era nada, mas ficar ouvindo aquilo me deixou agoniada e eu senti que eu ia desmaiar. Aí eu fiquei em pânico, falei, amor, pega ele, por favor, agora, senão eu vou cair. Aí nisso eu tive que sentar, minha pressão caiu, fiquei um tempão lá sentada e ele não parava de chorar. E quando eu me acalmei, eu falei, eu vou dar mamar pra ele. Aí eu peguei assim, o pano e tal e dei mamar pra ele lá, aí ele se acalmou. Então assim, eu me senti em choque. Tipo assim, foi bizarro. Mas aí depois a gente chegou em casa e aí sim, ai, paz e amor, né? Porque aí a gente conseguiu dormir muito melhor sem a barulheira lá do hospital de madrugada. Foi tenso, assim, né? Tipo assim, putz, agora a gente realmente vai ter que se virar, né? Tipo assim, agora não vai ter gente batendo aqui, trazendo nossa comida. Mas foi bem, assim, foi ótimo, assim, primeiro dia, né? Eu tava muito cansada, morrendo de medo de fazer alguma coisa que o ponto da minha cesárea abrisse, sei lá, alguma coisa assim. Mas, enfim, gente, esse daqui foi o meu relato de parto. Eu não tive dor nenhuma depois, cesárea pra mim foi super tranquila. É claro que, assim, aquela primeira momento de levantar pela primeira vez foi doloroso, eu senti que eu ia cair. O que doeu muito em mim foi a hora de tirar a sonda do xixi. Meu Deus, como doeu. O primeiro banho, a enfermeira me ajudou, me auxiliou tudo certinho. Depois, no segundo e no terceiro dia, o Jefferson, né, me ajudou e eu quase desmaiei nessas 2 vezes. Mas depois ficou super tranquilo, eu consegui movimentar super, tava até de perna de índio lá. E meu médico falou, você tá super bem, sua recuperação tá ótima, sua cicatrização também. Então, assim, não tive dor nenhuma. É claro que eu tava com efeito da anestesia ainda, tava tomando medicação. Mas, gente, tipo assim, em comparação a tudo que eu vi na internet sobre cesárea, sobre o pós, eu tive nada, assim. Foi surreal de tão tranquilo que foi, sabe? Então, pra mim, o maior medo que eu tinha em relação a fazer cesárea era não conseguir pegar meu filho no colo, não conseguir, sabe, estar com ele, estar presente de tanta dor que eu tava sentindo, não conseguir pegar aqui do berço, sei lá. Mas, gente, pra mim, foi super tranquilo. Então, assim, no final, deu certo, graças a Deus. E esse vídeo ficou tão longo que eu vou fazer a parte 2, que a parte 2 vai ser contando como foram esses primeiros dias com o bebê em casa, o que eu senti, o que eu diria para outras pessoas que estão para ter filhos, para quem tá por perto, enfim. Eu vou colocar isso em outro vídeo, porque esse daqui já ficou muito longo. Mas é isso, gente. No fim foi cesárea, mas meu bebê tá aqui comigo, tá ótimo, tá aqui, ó, dormindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, dormindo aqui pleníssimo. E é uma benção de Deus, gente, ter ele aqui comigo. Enfim,
Eu vou falar mais sobre isso no próximo vídeo, porque o próximo vídeo, aí sim eu trago mais emoções pra vocês em relação a tudo que eu tô sentindo e senti nesse período.